Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. Hoje, que é dia 14 de outubro de 2021, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos algumas perguntas de uma jovem que é protestante. Ela se declara protestante, mas gostaria de saber a informação espírita sobre as influências que os maus espíritos exercem sobre as criaturas humanas. Influências essas que a igreja da nossa irmã, da nossa jovem, considera uma influência satânica, demoníaca, do demônio, do Satanás, do diabo, que na visão das igrejas, esse Satanás tem mais poder do que o próprio Cristo, que é o governador da terra, presidiu a formação da terra e é o governador da terra, mas esse Satanás, criado por Deus, naturalmente com o propósito de conflitar com ele próprio, Deus, e conflitar com seu filho Jesus, mas isto de acordo com a teologia das igrejas. Isto é uma opinião, uma visão das religiões dogmáticas, não é visão espírita, não é o entendimento espírita, o entendimento do espiritismo. E ela então, como uma protestante, aí pergunta o que o espiritismo diz acerca das influências dos maus espíritos e o que é que atrai, o que é que chama os maus espíritos, o que é que atrai? Essa é a pergunta da nossa irmã. Ora, em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer, à luz dos conhecimentos do Espiritismo, que o planeta Terra é um mundo de expiações e de provas. Não é um mundo elevado, como os demais da natureza, do universo. É um mundo de expiações e de provas. Por enquanto, logo ou consequentemente, os habitantes aqui da Terra são espíritos atrasados, nós, espíritos inferiores, que trazemos de outras encarnações paixões, imperfeições morais, defeitos, vícios e outros tipos de imperfeições no caráter. O nosso caráter é falho, que já vem de outras encarnações. E por isto nós estamos aqui novamente em uma nova encarnação para melhorar o caráter da gente, à luz do cristianismo, à luz também do espiritismo, para nos melhorarmos. Então, o que é que atrai os espíritos imperfeitos? Esses espíritos imperfeitos, os desencarnados, que as igrejas chamam de demônio, o que os atrai são as nossas imperfeições morais: orgulho, vaidade, ambições, inveja, ciúme, despeito, vícios de uma forma geral. Atrai, são os focos de atração dos espíritos inferiores, que se assemelham a nós, que também temos esse defeito, e de modo que se nós não tivéssemos esses defeitos, essas paixões, tendência para o crime, tendência para a exploração da sexualidade, das paixões de uma forma geral, então esses defeitos todos constituem uma ferida que atrai as moscas
E as moscas são os espíritos. Esses espíritos que também têm esses mesmos defeitos. Mas são Satanás? Não. São diabos? Não. São os homens que viveram aqui na Terra como nós hoje estamos vivendo. Cheio de defeitos, cheio de paixões, cheio de imperfeições morais. Partem para o outro lado, os viciados, por exemplo, na sexualidade, no crime, aliás, nos vícios de toda a natureza. Aí eles vêm atrás nos convidar, porque temos os mesmos defeitos que eles. Logo, são as nossas imperfeições morais, as paixões de uma forma geral, os atrativos, as feridas abertas que atraem essas moscas, que são esses espíritos. Aqueles que não têm, ou se o mundo aqui fosse mais elevado, nós não teríamos essas imperfeições morais. Logo, seríamos assistidos por espíritos bons, espíritos sem vícios, espíritos sem paixões, porque nós também não teríamos essas paixões. Essa é a resposta para a pergunta da nossa companheira que é da igreja. E ela nos faz outra pergunta. O que nos diz o Espiritismo sobre a formação do planeta Terra? Já que a Bíblia nos traz outra informação. É o que a nossa irmã crente nos pergunta. Ora, em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que o planeta Terra é um mundo ainda inferior, mas no seu começo, no seu início, é a parte geológica ou física do planeta. Mas gostaríamos de dizer que o planeta Terra, ele foi extraído dos materiais expelidos pelo Sol. Logo, o planeta Terra e todos os planetas que formam o sistema planetário nosso, aqui da Terra, esses planetas foram extraídos do Sol. A nebulosa do Sol expediu esse material atômico para a formação do planeta. E apenas para complementar, gostaríamos de dizer que há uma comunidade de espíritos puros, um conselho de centenas e centenas de espíritos puros, entre eles Jesus de Nazaré, que periodicamente eles se formam assembleia e se reúnem no Sol, esses espíritos puros, que muitos deles dirigem, são governadores de outros planetas, de outros mundos, mas Jesus é um governador do planeta Terra. E segundo as informações do mundo espiritual, que estão no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, no capítulo 1, psicografado por Chico Xavier, lá está dizendo que essa corte de espíritos superiores apenas se reuniu aqui na Terra quando o planeta foi formado, a primeira vez. E a segunda vez foi quando Jesus veio ao planeta Terra, que se apresentou aqui entre nós, que se constitui ainda hoje o governador do planeta Terra. Então é o que nós temos a dizer à luz do Espiritismo, respondendo à pergunta da nossa companheira que é crente, que é da igreja, se não me engano, da Igreja Batista. Essa é a resposta. Isso é o planeta Terra. E os complementos nós poderíamos explicar à luz do Espiritismo através de outras perguntas feitas pela nossa irmã. Então isto é o planeta Terra. Veio a primeira revelação apenas como aditivo. Veio a primeira revelação que foi através de Moisés, que a Bíblia chama a primeira aliança de Deus com a humanidade terrestre. A segunda aliança veio através do Cristo. Como o ensino do Cristo ficou incompleto, não por falha dele,
mas por imaturidade do povo naquela época, ele próprio, Jesus, que é a segunda aliança de Deus à humanidade, ele disse que ia pedir ao Pai, como pediu, solicitou, para enviar o outro Consolador, ou seja, a terceira aliança de Deus à humanidade, que é o Consolador prometido, ou Espírito da Verdade, que o Espiritismo apresenta-se como a terceira revelação de Deus à humanidade. A primeira através de Moisés, nos 10 mandamentos, a segunda através do Cristo, e a terceira é a revelação espírita, que veio também dos espíritos superiores, liderado pelo próprio Cristo. Essa é a resposta para a nossa irmã. E de modo que nós temos outra perguntinha aqui da nossa irmã, que nós tentaremos responder. Ela pergunta: o que nos diz o Espiritismo? Aliás, como o Espiritismo explica os milagres realizados por Jesus na Bíblia? O que diz, como explica o Espiritismo os milagres de Jesus na Bíblia, realizado por ele? Em primeiro lugar, não, na visão espírita, Jesus não fez nenhum milagre. O que é milagre? Milagre, segundo a teologia das igrejas, é uma exceção ao conjunto das leis de Deus. Aí Deus abriu uma exceção para conceder o milagre, quando não é verdade, porque as leis de Deus, elas são eternas e imutáveis e infinitas, eterna como o próprio Deus. Logo, Deus não abre espaço, porque se abrir um espaço, então houve um arrependimento da parte dele, logo não é Deus. Por isso é que não há milagres. E o Espiritismo entra para explicar que os milagres são os feitos que se chocam, que atropelam as leis da natureza. E Jesus não fez milagre, porque se ele fizesse milagre, ele estava atropelando as leis do Pai. E ele diz que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento à lei. Logo, os fenômenos que Jesus realizou, de que levitar, andar por cima do mar, os apóstolos também fizeram. Pedro, com a autorização do Cristo, que mais as curas que ele fez a todos, como as igrejas não souberam explicar, aí chama de milagre, quer dizer, uma concessão de Deus, aí chama-se milagre, com o poder de Jesus que era sobrenatural, quando na verdade Jesus não tinha nenhum poder sobrenatural. Ele era um espírito puro, ainda é, veio aqui à terra como um anjo, e ele então, como espírito puro, manipulava os fluidos da natureza, combinava esses fluidos com os fluidos dele próprio, que era espírito puro, e tinha esse poder, e ele então realizou todos os tipos de cura. Aí acabou o milagre, porque tem uma explicação dada por Espiritismo. Então não existe o sobrenatural na visão espírita, e nem Jesus fez milagre. Deus nunca fez milagre. O Espiritismo não faz milagres. Os espíritos superiores também não fazem milagres. Eles sabem monopolizar as leis da natureza, combinar fluidos em redor, combinar com o fluido dele, e provocam os fenômenos que as igrejas, como não sabem explicar, aí chamam o quê? O sobrenatural. Os milagres, os fenômenos milagrosos, quando tudo aquilo que tem explicação, descobre as causas, explica as causas, deixa de ser milagre e deixa de ser sobrenatural. Esta é a resposta à luz do Espiritismo que nós passamos para a nossa irmã da Igreja Protestante. Muita paz para a nossa irmã e muita paz para todos. Aguardamos novas perguntas.